A paz seja com todos, amém? A paz seja com todos, amém? Por favor, pegue o evangelho comigo, pegue a palavra de Deus. Você crê nos milagres de Jesus em sua vida? Então, Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós falávamos que na própria terra que Jesus fora criado, não aconteceram muitos milagres, porque o povo resistia a honrar Jesus, receber Jesus. Os galileus, eles decidiram receber Jesus com alegria, e na Galileia aconteceram muitos milagres. Este lago que nós vamos conferir aqui no versículo 1, ele também é conhecido como o mar da Galileia. Por ser tão grande e a pessoa não ver onde ele acaba, acabaram apelidando de mar, mas é um grande lago, e nessa tradução está o lago de Genezaré. Quem já achou Lucas capítulo 5 verso 1, diga amém. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Amém? Você crê que isso aconteceu? Você crê que este povo estava querendo ouvir a palavra de Deus? Então eu vou reler e você, por favor, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Amém? Algumas pessoas já tinham aprendido que antes de qualquer milagre, dele impor as mãos, expulsar demônios, curar enfermos, a palavra precisava ser pregada. O que é que gera milagres de Jesus na sua vida? Quando a palavra de Deus é aprendida. Quando você ouve a palavra de bom grado. Eu pergunto, esses estavam na expectativa de ouvir a palavra. Quem veio ouvir a palavra de Deus também? Você veio? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir a Jesus e a esta palavra. Vamos aplaudir a palavra que faz os milagres acontecer. E enquanto você aplaude a Deus, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, você aplaude a palavra que gera milagres de Jesus em sua vida. Então aplauda forte e diga glória, glória, glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor. Abra o céu, receba este louvor, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama a tua bênção, derrama a tua graça, virtude e poder, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, a tua palavra vá e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, pode se assentar. Quando Jesus começa a fazer os seus milagres e ensinar, as multidões começam a se acumular, porque, como nós falávamos em outro domingo, o povo estava muito necessitado dos milagres. O povo precisava muito da presença de Deus, o povo estava carente. E como até falávamos na última sexta-feira, quando Jesus ensinava, o povo percebia que era um ensino com autoridade. Não era como o ensino dos escribas, dos fariseus. Não era simplesmente uma leitura de Bíblia que terminava com um amém e todo mundo voltava para casa do mesmo jeito, com as mesmas doenças, com as mesmas perturbações. Agora é alguém ensinando
uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que funciona. E este povo agora começa a se acumular, e algumas pessoas até dizem que Jesus pregava muito nas praias por conta de um vento que batia. Eu confesso que eu não acredito muito que essa acústica ajudava, porque se você for à praia e você tentar gritar uma pessoa a uma certa distância, o vento vai ofuscar a sua voz, não vai te ajudar a propagar a voz. E alguns até acreditam que os discípulos, eles foram chamados, e eles tinham uma função enquanto Jesus pregava. Alguns acreditam que Jesus dava uma certa distância para cada discípulo, e conforme ele ia falando, os discípulos iam propagando aquela palavra quando se tratava de grandes multidões. Mas até esse momento, Jesus não tinha muitos discípulos, mas ele já tinha encontrado Pedro algumas vezes, e Pedro já tinha reconhecido que Jesus era um grande mestre. Jesus já tinha libertado um homem na presença do Pedro, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, e nós vamos falar desses milagres também em outras ocasiões. Mas Pedro uma hora tem que voltar à sua vida comum, ele tem que trabalhar para levar o pão dele de cada dia para a sua casa, para a sua família. E quando Jesus chega, ele percebe que está acontecendo alguma coisa ali com aqueles pescadores. E eu quero que você comigo veja o que está escrito no verso de número 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Imagine só, eu não sei se alguém aqui já trabalhou à noite. Alguém aqui já trabalhou à noite? É comprovado que o trabalho à noite ele é muito mais cansativo do que o trabalho do dia. Mesmo que a pessoa goste, mesmo que a pessoa acostume. Porque o sono da noite, ele é muito mais separador do que o sono durante o dia. Então o cansaço à noite é muito maior. E para um bom pescador que não está fazendo isso por hobby, está fazendo por profissão, ele tinha que pescar à noite. Era o melhor lugar. Quando você não sabe o que fazer e algo dá errado, você diz assim: eu não sabia o que fazer, pelo menos eu tentei. E você se consola. Mas imagina você saber o que fazer, como fazer, com quem fazer, onde fazer, na hora de fazer, e dá tudo errado. Imagina você como Pedro, um homem de família, pensando: eu vou ter que chegar em casa e justificar que o meu trabalho deu errado. E talvez ouvir da minha casa: tá vendo? Fica indo atrás de Jesus, não conseguiu trazer um peixe para dentro de casa. Pedro aquele dia estava frustrado, e mesmo na sua frustração ele sabe que ele tem que se preparar para a próxima noite. Então, lavando as redes pode ser também considerado como costurando as redes, separando as redes para a próxima empreitada. Aí aparece Jesus e escolhe o barco dele, dizendo assim: eu preciso pregar a palavra e eu preciso do seu barco. Não é coincidência, não é em vão, tem propósito. Da mesma forma que Jesus escolheu o seu barco, a sua vida, a sua casa,
o seu trabalho, os seus caminhos, porque é em você e através de você que o Senhor vai pregar a palavra, e por esta palavra fará muitos milagres acontecer. Não foi em vão, o Senhor escolheu você, querido, desde o ventre da sua mãe. Ele não está aqui pregando mais uma palavra, está pregando a palavra que vai mudar a sua história. Não foi em vão a escolha. Pedro, me empresta o teu barco. Imagine o cansaço de Pedro. Eu trabalhei à noite durante um período só da minha vida, na juventude, e eu lembro que eu voltei para Jesus na Paz e Vida, e tinha reunião que eu mais dormia do que assistia a reunião, de tanto que era o cansaço. E olha que eu era jovem, mas não aguentava, o cansaço era muito grande. E eu fico imaginando Pedro pensando assim: eu queria ir para minha casa, descansar, talvez ouvir um sermão da minha família e depois voltar para tentar trabalhar de novo outra noite. Mas Pedro se sujeita, mesmo naquele momento de angústia. Eu fico imaginando que enquanto Pedro estava ouvindo a palavra, a mente dele estava numa guerra muito grande, pois a palavra de Deus diz assim, que verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Imagina a opressão, você que é homem sabe do que eu estou falando, de você ter feito algo, ter dado errado, e você vai ter que prestar contas para a tua casa. Você que é mulher da sua casa, tem a sua responsabilidade, você tem que justificar um fracasso. Você buscou a Deus, você viu Jesus libertar uma pessoa, viu curar a outra na sua frente, viu fazer da sua casa muitos milagres, mas na sua vida mesmo, não aconteceu, nem o seu trabalho foi abençoado. Pedro vai ouvir a mensagem e nós não sabemos. O que Pedro ouviu, de uma coisa nós sabemos, o que Jesus está falando conosco hoje. E o que Jesus pode fazer por você hoje, por esta palavra que você está ouvindo nesta tarde. Olha o que está escrito no Salmo 20, deixa marcado em Lucas 5. Vá comigo em Salmo 20, por favor. A partir do versículo 1, tá? Livro dos Salmos e Salmo de número 20, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. O Senhor te ouça no dia da angústia. Será que Pedro estava angustiado aquele dia, querido? Imagine a pressão de ter que explicar em casa porque deu errado. E sabe que quando as coisas dão errado, sempre aparece alguém para dizer: eu sabia, não é? Sabia. Parece alguém dizendo: eu sonhei. O problema foi que você fez isso. Porque quando dá errado alguma coisa na sua vida, a pessoa quer justificar. Pode perceber que todo ser humano tem a mania de procurar o erro, de procurar onde deu errado, e aí começa um questionar o outro. É assim que as contendas acontecem, é assim que os casamentos se destroem, é assim que as famílias se desrespeitam, se dividem, é assim que muita gente desiste da fé. Está vendo? Deve ser a igreja. Nossa, que azar. A pessoa começa a acreditar novamente em sorte, em azar. E o que é que a palavra está falando para nós hoje? O Senhor vai te socorrer na sua angústia. E o que mais? O nome do Deus de Jacó te proteja e te livre de toda opressão, te livre da frustração, te livre da mágoa, te livre de ficar te acusando, porque Deus virá com socorro em sua vida e em todas as áreas dela, em nome de Jesus. Deus vai te socorrer, porque Jesus estava ali para socorrer Pedro também. E ainda o salmista, pregando, orando a Deus, diz assim: envie-te socorro,
desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, aceite os teus holocaustos, conceda-te conforme o teu coração e cumpra o teu desígnio, o teu propósito. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. E mais, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, o seu escolhido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com força salvadora da sua destra. Pedro não sabia ainda, mas ele era um escolhido de Deus. O ungido significa o escolhido, e Deus salva o seu escolhido. Deus vai socorrer o clamor que você ainda nem fez, mas a sua alma já fez. Deus se antecipa a você, está pregando esta palavra hoje para você, anunciando: vai acontecer um grande milagre, um grande socorro, uma grande provisão na sua vida, em nome de Jesus. E Pedro nem imaginava, ele achava que era só um empréstimo, mas Pedro estava fazendo uma oferta para Deus. Pode usar o meu barco, Senhor. Imagina ele cansado e Jesus dizendo: agora empurre o barco. E ele obedecendo, empurrou o barco, não murmurou, tá? Não murmurou, não abandonou dizendo: usa o barco, depois amarra ele num cais, porque eu estou cansado. Ele ouviu a palavra, e depois de ouvir a palavra, Lucas 5, versículo 4, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 4. Quando achar, confirme dizendo amém. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eu falei para você que Pedro estava frustrado, porque se eu for pescar, que não é o meu forte, e não pescar nada, eu vou voltar dando risada, porque eu vou dizer: isso não é para mim mesmo, eu não sei pescar, eu não entendo disso. Então para mim vai ser uma diversão, mas e se depender o pão de cada dia da pessoa? Não é diversão. Pedro estava angustiado porque todas as vezes que você fracassa, mesmo que você não deva nada para ninguém, você tem que dar satisfação para o mundo do seu fracasso. Pode perceber que quando você decide fazer uma prova e você noticia isso para pessoas, gera uma pressão em você. E aí, fez a prova? E aí, passou? E aí, deu certo ou não? É assim ou não é? E quando dá errado, a pessoa não sabe onde pôr a cara. Deu errado. É a pessoa dentro de casa que às vezes fica calada porque a solução que ela falou que ia dar, não deu. A resposta que ela ia dar, ela não conseguiu. Ela às vezes prometeu algo que não pôde cumprir, saiu fora do controle dela. É como se a casa dela estivesse caindo, como diz aí o ditado popular. A casa caiu na cabeça dela. Pedro está tão frustrado, mas ele não vai deixar a sua fé se abalar, mas antes, ele vai contar para o Senhor o tamanho da sua frustração. E ele responde assim para Jesus, verso 5: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Essa daqui é a frustração. Essa daqui é a frustração.
até o ponto e a vírgula. Senhor, eu me esforcei. Querido, Deus não ajuda quem não se esforça. Pedro não é uma pessoa acomodada, ociosa. Espera aí. Ele está falando, Senhor, eu trabalhei. Não é por orgulho, mas ele sabe o que fazer, querido. Ele é pescador. Ele sabe onde os peixes estão. E ele está confessando, Senhor, trabalhamos a noite inteira, foi um grande esforço, era rede para um lado, para o outro. Mudamos o lado do barco. Decidimos esperar, depois novamente nos esforçamos de novo. As redes chegaram a se romper, nós temos que costurar essas redes de novo. Esta é a frustração, mas esta é a resposta da fé, dentro do mesmo versículo 5 no final. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Aqui está a fé. Por isso que viver pela fé não é viver pelo sentimento. Porque pelo sentimento dele, ele ia para casa, iria dormir e só voltaria outra noite. Pelo sentimento dele e pela experiência dele, ele diria, Senhor, eu sei pescar, então eu vou voltar só depois. Mas pela obediência à palavra de Jesus, ele disse, eu vou obedecer porque Jesus está mandando. A palavra de Jesus pode mexer na natureza, pode mexer no seu trabalho, pode mexer na sua família. A palavra de Jesus pode fazer algo novo acontecer, mesmo no horário que você não espera, num dia, num mês, num ano que você não estava imaginando, porque Jesus está mandando. Eu não sei você, mas eu vou lançar a minha rede ao mar em nome de Jesus. Pergunta para a pessoa do seu lado, vai ficar só olhando ou vai lançar a tua rede? Sabe o que me intriga sempre que eu prego essa mensagem? Porque a ordem de Jesus foi, lançai as vossas redes para pescar. Foi para todo mundo. Foi para todo mundo. Foi para todos que estavam frustrados, com o mesmo problema, com a mesma angústia. Mas Pedro respondeu pela fé. Senhor, o meu sentimento é de voltar só depois, mas porque mandas, eu vou lançar minha rede. Porque mandas, eu vou me esforçar para te buscar. Porque mandas, e eu sei que o Senhor está aqui na Paz e Vida por esta palavra, eu vou buscar do Senhor o que eu tanto preciso, e vai acontecer de um jeito que você não espera. Para ficar claro, foi mão de Deus, foi milagre de Jesus na sua vida, só porque Ele manda. Ele decide lançar a rede, porque Pedro entendeu, eu não posso responder pelos outros. Querido, existem momentos da fé que nem o pastor pode te convencer. O pastor te orienta, passa a mensagem para você, mas é você quem decide. Não sou eu que te obrigo, irmão, faz o jejum, faz a campanha, eu te oriento, vamos fazer a campanha. Olha, na sua casa, faça desse jeito, não importa quantas vezes você tentou. Não importa se você já está cansado ou não, faça o que Jesus está mandando. Lembra do primeiro milagre em Caná da Galileia? Maria tomou uma resposta invertida, e ao invés dela ficar discutindo aquela resposta, ela, como serva de Deus, olhou para os empregados e falou, façam tudo o que Ele mandar. O que Ele mandar, vocês façam. Ele mandou encher as talhas de água, então eu vou encher. Ele mandou levar ao provador, então eu vou levar. Porque o que Jesus fala, faz o milagre existir na sua vida. Então obedeça, não questione, sirva a Deus de todo o seu coração, no temor, no tremor do Espírito Santo. O seu milagre será gerado em nome de Jesus. E foi isso que Pedro viveu. Senhor, eu vou lançar minha rede sim agora. E olha o resultado disso.
E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? O socorro de Deus é tão grande, que quando chega um milagre desse na sua vida, pela palavra de Jesus, você vai ter que pedir ajuda, mas não é por causa da angústia, é para compartilhar o tão grande milagre que o Senhor fez na sua vida. Vai dar para dividir esse milagre. Pedro começa a perceber que ele não é um mestre apenas como ele imaginava, porque Pedro já o conhecia como um mestre, como alguém que ensinava, como um que expulsava demônios. Começa a vir um temor sobre Pedro, e Pedro começa a ver o quanto a vida dele está errada, e eu não estou falando de pesca não. Pedro começa a ter uma sensação diferente. Ele não está feliz pelo milagre mais, ele está amedrontado porque ele é um homem pecador. Olha que coisa, tem gente que só receberia o milagre: obrigado Senhor, vou vender meus peixes no mercado, e vou levar bastante peixe para minha casa e dividir com os meus irmãos. Pedro está amedrontado, porque ele percebeu, ele não só é um mestre, ele é o Senhor da nossa vida. Esse temor tem que vir sobre nós, querido, porque o Senhor já está presente entre nós por essa palavra também. Pedro começou a ver a sua vida como um espelho. Ele percebeu: eu tenho muitos pecados, eu nem posso ficar perto dele, ele é santo. E olha o verso de número 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Parece que não tem nada a ver, né, o milagre com essa reação, mas olha que está explicando: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Perceba que agora o grande milagre já não é mais o barco cheio de peixe, quase afundando de tantos peixes que tinha. O milagre agora se transforma no milagre da salvação. Enquanto Pedro pensou: Senhor, se afasta de mim, ele percebeu que Jesus queria ele pertinho dele. Jesus não escolheu o teu barco em vão no começo dessa palavra, querido. É porque Jesus quer a sua alma perto dele. E se você tem pecados, ele tem poder de te purificar. E se você estava complexado, ele tem poder de te tratar e te perdoar. E se você estava sujo, ele pode te limpar. E se você estava longe, ele quer estar perto. E se você se chegar a ele, ele se achegará a vós e vai fazer de você uma morada de Deus. Pedro não quer saber mais de redes cheias. Pedro agora não quer mais ter a alma vazia.
E só quem preenche a alma é quando você encontra Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para todo sempre. Largou tudo e foi seguir o Senhor Jesus para todo sempre. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Neste milagre, por mais estrondoso que seja, 2 barcos se encher de peixe em plena luz do dia, que não era o natural, não era o que nenhum pescador profissional falaria para você: olha, vá pescar de dia. Não, a pesca profissional normalmente acontece à noite, as grandes pescas. Pedro percebe: a minha rede, se ela for a um mercado central, como grandes cidades de portos, como aqui mesmo tem, eu vou vender o peixe, colocar o dinheiro numa bolsa, levar para casa, e a minha alma fica de que jeito? Pedro percebeu: eu não quero mais acompanhar Jesus como um mestre, eu quero servi-lo como meu Senhor. Há uma grande diferença. Mestres há muitos, mas um só Senhor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus promove ele dizendo: você fazia esforços para pescar os peixes, agora eu te farei um pescador de almas. Deus não quer só que você seja uma pessoa que leve bênçãos para casa. Deus quer que você seja uma pessoa que ganhe a sua casa para Jesus, que ganhe os vizinhos para Jesus, os amigos de trabalho para Jesus. Perceba que o milagre aqui dos peixes se tornou algo pequeno, porque Pedro deixou tudo, não deixou só rede e peixes não, deixou o barco, deixou tudo, e foi seguir Jesus. Pedro é um homem que seria corrigido muitas vezes. Chegou uma vez que Jesus falou até para ele: para trás de mim, Satanás. Aí pegou pesado, né? Jesus libertou Pedro. Chegou uma vez, Jesus olhou para o Pedro e para alguns discípulos e falou: se quiser ir embora, pode ir, vai agora. E Pedro disse: para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mesmo que o Senhor fale algo que me corrija, eu vou ficar aqui na sua presença. E ficou. Você pode tripudiar em cima do pecado de Pedro e dizer: mas ele negou. Mas assim que Jesus o encontrou novamente, ele entendeu o que tinha feito de errado. Ele se dispôs a cuidar de cordeiros e ovelhas para Jesus. E mesmo que isso lhe custasse a própria vida, ele foi fiel até o fim. Porque ele entendeu: ele é meu Senhor, ele é meu Salvador. E é claro que no caminho, até ter um entendimento pleno, alguns erros são cometidos. Algumas coisas fazemos que Jesus nos corrige, nos exorta. Você pode ter Jesus apenas como alguém que vai fazer milagres. E Jesus fez milagres para muitas pessoas que pegaram um milagre e foram embora. Tem uns que receberam um milagre no meio do caminho e nem voltaram. Nem voltaram. Mas aqueles que voltaram e se prostraram, receberam Jesus como Senhor, como Salvador, e ouviram: a tua fé te salvou. A salvação sempre será o maior dos milagres. Não tem milagre maior. É sempre a salvação. Mesmo que Jesus encha o teu trabalho de bons contratos, libere o que está retido de prosperidade para você, a salvação sempre será o maior tesouro. Mas para quem isso acontece? Para quem entrega a vida para Jesus.
e eu confesso como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É para aquela pessoa que está afastada da fé e ela decide: eu não vou voltar porque eu estou sentindo de voltar, mas porque o Senhor está mandando, então eu vou voltar para Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, tem que fazer isso hoje, querido. Quando nós alegamos para você que a fé não é sentimento, mas a fé tem que ser uma decisão, é porque nem todos os dias você acorda bem. É verdade ou é mentira isso? Tem dia que nem o espelho aguenta olhar para você, não é assim? Tem dias maus, tem dia que as coisas dão errado, tem dia que você pesca a noite inteira e não apanha nada. Então quer dizer que a fé naquele momento não vai valer de nada? A fé não é sentimento. A fé é uma decisão daquelas pessoas que querem servir Jesus como Senhor. Eu vou fazer porque Ele manda. E Pedro deixou bem claro: se fosse pela minha experiência, eu não ia jogar nenhum anzol no mar hoje. Mas porque o Senhor manda, eu vou lançar. Eu vou pela fé. Por isso que Pedro lá na frente, Jesus fala assim: você quer pagar o teu imposto? Pega um anzol e lança no mar. Ele nem questiona, ele pega o anzol, lança no mar e o dinheiro estava lá. Porque Pedro já tinha aprendido: quando Jesus manda, eu vou obedecer e eu vou receber o meu milagre. Ele nem questiona. Um homem que aprendeu a ter fé, não sentimento. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus e assim viver pela fé. Eu quero entregar minha vida para Jesus e fazer o que Ele mandou eu fazer, confessá-lo diante dos homens. Pastor, eu quero entregar hoje a minha vida para Jesus, eu nunca fiz isso. Então dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você para que você entregue a sua vida para Jesus. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu me afastei. O afastado, ele às vezes não está sentindo, ele sente até vergonha de voltar. Mas o Pai manda você voltar, querido. Se reconciliar. O ministério da cruz é um ministério de reconciliação. Mas para duas pessoas se reconciliarem, um tem que ceder e o outro tem que aceitar. Jesus está aqui te esperando, de braços abertos. Falta você. Falta o teu passo. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus hoje e voltar para Jesus. Se você precisa voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar com você e você vai se reconciliar hoje com Jesus e com o altar do Senhor. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.